Olá amigos, domingão, dia 15 de janeiro, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 16 a 20 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, já convido para que você se inscreva gratuitamente no nosso canal no YouTube para aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente, desde a parte de análise, a parte de aprendizado e também um novo conteúdo. Se você quer ficar antenado em tudo que nós publicamos por aqui, deixe o sino das notificações devidamente ativado, vídeo de aprendizado, a radar do mercado, que é uma sala ao vivo aí de operações e também de análise ao vivo para você durante todo o pregão. Temos aí também análise de fechamento pregão e esse radar da semana. Deixe já um like, um joinha nele. Agradeço demais sua valiosa audiência. E quais ativos que nós vamos abordar nesse radar da semana? Vou mostrar aqui na tela para vocês, desde o índice Bovespa, depois passando aqui pelos futuros dólar e DI, juros, falando aqui do índice S&P 500, principal índice da Bolsa Americana, passando ali no petróleo e depois falando de PTR4, passando aqui no minério, falando na sequência de Vale 3, depois comento aqui os 5 principais índices setoriais que estão lá listados na nossa bolsa, na B3, e depois disso nós teremos aqui uma sequência de 8 ações, contando com o PTR4, mais Vale 3, são 10 ações no total. Então, muito conteúdo aqui nesse radar da semana. Vou rodar a vinheta aqui agora, já vou tirar essa lista aqui da tela, e você já aproveita esse momento aí que eu vou rodar aqui a vinheta para deixar um like, um joinha. Se você quiser solicitar alguma análise de algum ativo, coloca aqui nos comentários que a gente aborda na próxima análise de fechamento do pregão. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibovespa, esse fechamento de semana positiva de 1,8% basicamente, vindo para cima da região dos 109 mil pontos, ficando ali acima das médias, mas deixando aqui uma sombra superior. Onde foi essa sombra superior? Nessa região aqui, em torno dos 112 mil pontos até os 113 mil pontos. É a zona de resistência principal para o índice Bovespa. E agora nós temos a zona de suporte principal para o índice Bovespa por volta dos 109 mil pontos. Começa ali nos 110.500 até os 109 mil pontos. Então podemos ter um momento um pouquinho mais lateral do Ibovespa aqui. Mas o fato é, da forma como fechou a semana, o sinal é mais positivo, o aspecto é mais positivo. Então, enquanto estiver dentro desse aspecto positivo, ou seja, se a gente tiver um recuo do preço perto ali dos 109, 110.500 a 109 mil pontos e nova sinalização de alta, seja um fundo ascendente, um pivô de alta, fica mais para se buscar operações de compra de swing trade na nossa bolsa. Qual o cenário mais positivo para nossa bolsa? É ela voltar para cima dos 112 mil pontos, aí pelo gráfico diário gerar sinalização de alta acima desse patamar. Até porque, se olharmos para o gráfico mensal, a gente está dando um movimento de alta, que foi aqui de 4 meses, agora a gente está dando um movimento de queda de 3 meses, que até agora está fraco. Eu já tinha comentado isso aqui, que não fechou abaixo da média, aqui que deixou uma longa sombra inferior e que minha expectativa não era de ter algo tão relevante para baixo. Ainda pode acontecer? Pode. Tem um sinal já claro para isso acontecer? Não tem. Então, ainda temos a chance do Ibovespa fazer o quê? Assim como aconteceu aqui, 3 meses para baixo de 4 para cima, aqui tivemos 4 para cima, aqui pode ser esses 3 meses mais fraco do que foi essa queda daqui e, na sequência, um movimento para cima. Sinalização mais positiva para esse mês é o Ibovespa conseguir já superar a máxima do mês passado de dezembro, que está em 113.760, fica ainda mais positivo, e no mês seguinte, já em fevereiro, supera a máxima de janeiro desse mês. Ou não consegue superar a máxima de dezembro, fecha o mês ainda negativo, e em fevereiro supera a máxima de janeiro, também uma sinalização que seria positiva para a nossa bolsa. Então, nesse momento, vejo um cenário um pouquinho mais favorável, principalmente olhando ali um pouco mais para o curto prazo, apesar da tendência de baixa no gráfico mensal, mais fraca, e apesar também daqui uma tendência mais para indefinida no gráfico semanal, agora com viés de alta, que se a gente olhar para um gráfico diário do Ibovespa, a tendência já é de alta, mas está toda ela dentro de um longo movimento, de um grande movimento de baixa que sai daqui e vem até aqui, ou seja, o mercado rodou, gastou tempo, energia, mas não conseguiu superar lá aquela máxima. Então é um ponto relevante. Por esse motivo que eu comentei
O Bovespa recuando aqui, ó, parando em cima da região de 109 mil pontos, gerando sinal de alta, algo favorável. Voltou para baixo de 109 mil pontos, volta para baixo das médias, algo mais negativo. Então vai ser uma semana aí importante para a nossa bolsa, acompanhando de perto e lembrando das análises de fechamento pregão, do radar do mercado, para acompanhar ainda mais de perto aqui as nossas avaliações. Seguindo aqui para o dólar, tivemos uma semana aí bem negativa para o dólar, uma queda aí de 2,74%, e o que chama atenção no dólar, deixa eu só verificar aqui essa questão do ajuste, e o que chama atenção aqui no dólar é o seguinte, o dólar já tem um tempinho, vou olhar até aqui para um gráfico mensal, ó. Subiu, parou de subir, se sustentou em cima do suporte, opa, é para subir, não sobe. Aí ameaça cair, tenta de novo gerar sinal de alta, não sobe. Novamente aqui, ó, tenta gerar sinal de alta, não vai. Então, ou seja, vai se passando o tempo, era, tecnicamente falando, para o dólar estar subindo, só que o que está acontecendo? E ainda o que aconteceu, principalmente olhando para um gráfico diário? Essa reversão aqui é algo relevante. Na minha leitura é algo relevante, ou seja, você vai lá em cima, você gera ali o rompimento dos topos anteriores de maneira muito forte, ou seja, qual seria o caminho mais provável? Já está ali com uma expectativa um pouco mais positiva no prazo superior. O gráfico diário vir aqui, parar em cima dessa região, enfim, ou gerar sinalizações de alta acima dessa região do último topo rompido, aqui do primeiro topo rompido, que é o último topo da tendência ali de baixa anterior. Mas não fez isso, passou direto. E ele passa direto e ainda perde a mínima desse fundo. Então ele cria uma expectativa maior. Qual a maior probabilidade para o dólar nesse momento? Temos aqui uma correção, podemos ter uma semana de correção, vai pegar um gráfico semanal, podemos ter uma semana aqui de correção, uma semana ou 2 semanas, mas o caminho mais provável dentro do que aconteceu agora é o inverso, é para baixo. E aí quando falo para baixo, a gente está olhando um pouco mais para o suporte ali na faixa dos 4,986, ou seja, o dólar abaixo dos 5. E outro nível aqui que foi testado por esses 4 meses fica ali em torno de um patamar de 4,773. Então são os próximos suportes, primeiramente a região dos 5.000 até os 4,986 como o provável caminho para o dólar, falando de curto a médio prazo. Tá? Para começar a anular essa expectativa, voltar aqui até para o gráfico semanal, teria que retornar para cima ali da média. Enquanto não voltar, enquanto principalmente no gráfico diário aqui, ó, ficaria antenado nesses níveis aqui de fundos para trás, ó. Essa região aqui, ó, se o dólar tenta subir, que já tentou lá na sexta-feira, bateu e perdeu força, mas tentou subir aqui, baixa nessa região, gera topo descendente, é o que vai aumentar a probabilidade de queda, que vai direcionar as operações mais na ponta vendedora. E falando de operação um pouco mais para day trade, aí a gente já abordei na análise de fechamento da sexta, de anteontem, e vou comentar já na abertura do próximo pregão, a partir de 8h45, nesta segunda-feira, amanhã. Já comento aí com vocês sobre essa abertura do dólar e, consequentemente, no mini dólar, buscando oportunidade de day trade. Seguindo aqui para os juros, queda de 3,35%. Então, o que isso aqui submete? A gente também, igual o dólar lá, você tinha um sinal de alta aqui, ó, que não foi, aí vem para baixo. Se gera outro sinal de alta em cima agora da média, que poderia ter realmente um movimento de subida, a expectativa para esse mês aqui é uma expectativa mais positiva, tecnicamente. Quando eu falo tecnicamente, é que na média, quando tivermos uma formação dessa aqui, um sinal de fundo, candle de força, apesar da sombra superior, um candle de indefinição, o caminho mais provável para o próximo candle é um candle de alta. É a expectativa mais positiva para o preço. E quando ela faz o contrário, significa dizer que a tendência, o movimento perdeu força e a tendência perdeu força. Olha só, topo anterior, esses 2 topos anteriores, bateu aqui, bateu novamente e perdeu força nessa região. A oscilação em fevereiro para baixo dessa mínima ainda potencializa a chance de, inclusive, reverter aqui a tendência do DI, ou seja, de parar de subir e de voltar para baixo da média. Nesse momento, o viés ficou mais negativo, olhando para o gráfico diário. Para voltar a ter alguma expectativa de alta, teria que ter fechamento aí para cima, não só dos 12,70, mas principalmente da média aqui que está na faixa dos 12,75. Ou seja, gerar algum sinal de alta aqui, ou seja, olhando até para um gráfico diário, para ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer, 12,75 tá 2,70, 12,75 está por aqui. Ou seja, voltar para cima dessa região e gerar sinal de alta ali para cima da média. Porque, por enquanto, no gráfico diário, a tendência é de baixa, podendo, logicamente, ter alguma correção, mas essa região de 12,75 vai ficar já como um teto relevante
para o DI, para que a gente possa avaliar aí a força maior vendedora, a tendência de baixa por enquanto para o DI no gráfico diário. Depois desse longo movimento de baixa aqui no gráfico diário, assim como aconteceu aqui, abre uma chance de ter algum processo de correção da queda. E até computando que o mês ali seria mais para se ter um mês positivo, tecnicamente falando, então podemos ter sim ainda um processo de recuperação aqui no decorrer aí dessa próxima semana. Agora, qual o nível de suporte mais relevante após essa queda? Pode continuar caindo? Se não tiver sinal de alta, o cenário é mais para queda. Dentro do que foi o fechamento dessa semana, o fechamento abaixo da média, a oscilação abaixo dessa mínima aqui, 12,35, reforça a chance de caminhar para um suporte mais na faixa dos 12 pila, tá? Ou seja, naquela região aqui de 12, que aí seria um suporte mais relevante para o DI contrato F25. Seguindo aqui para falar de S&P 500. Lembre-se de deixar o like, o joinha, se essa análise, se essa leitura do mercado em termos de aprendizado, em termos também só da questão da leitura, de direcionamento, se é útil para você de alguma forma. Então, no S&P 500 tivemos uma boa semana, segunda semana consecutiva de alta. Fechou aqui com alta de 2,67%. Temos uma tendência indefinida no S&P 500. Olha aqui, ó. Fundo ascendente no gráfico semanal e topo descendente. Então temos uma indefinição, inclusive entre as médias. E aí, qual a direção? Tendência está indefinida. Então, ou seja, a gente pode ter aqui o retorno do preço para a zona de resistência principal, onde perdeu força, uma região ali por volta dos 4,070, e voltar a ter algo para baixo, se gerar um topo lá no gráfico diário, vou colocar aqui no gráfico diário, gerar um topo aqui no gráfico diário nessa região dos 4,070, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo. Mas olhando para o gráfico diário, depois da lateralização e retorno para cima, ameaçou queda, não cai, se sustenta já acima da média, consegue fechar acima de nível de suporte ali na faixa de antigo suporte, funcionando como resistência 3.930, essa região já tende a funcionar como suporte junto com a média móvel de 13 períodos. Então o viés é de alta, a tendência é de alta de curto prazo, apontando mais para a região dos 4,070. Então esse é o cenário nesse momento S&P, curto a médio prazo indefinido, no curto prazo em tendência de alta e gráfico mensal enrolado ali nas médias, candle forte de baixa que ainda não houve a confirmação de um topo descendente na média. Confirmação se dará se ocorrer uma perda dos 3.764 a partir do próximo mês. Fechamento desse mês aí para cima já da média aqui e até se conseguir superar a máxima do último mês que foi 4.100, reforça uma expectativa ainda mais positiva para o S&P 500 de recuperação. Hein? Seguindo aqui para falar do petróleo, né? Vou comentar aqui o petróleo que também teve uma recuperação nessa semana. Vou botar aqui no gráfico semanal. Fechou a semana forte, ó, depois de uma semana muito forte de queda, que é um topo descendente a favor da tendência de baixa, testando o fundo anterior e média móvel 3 períodos, a probabilidade era muito maior de ter a continuidade do movimento de baixa. Só que aí que você tem o mercado devolvendo tudo, significa dizer que, enfraqueceu a tendência, enfraqueceu esse sinal. A expectativa para a próxima semana ainda é de se ter alguma movimentação para baixo, ou seja, se eu tivesse que tomar uma posição aqui no petróleo, qual seria a estratégia? Ou seja, a partir desse momento, qual seria a estratégia? Algo aqui um pouquinho maior, ou testando essa zona de resistência, gerou a perda da mínima do que no anterior ali, aí animaria para fazer uma venda no petróleo. De ficar um cenário mais de indefinição, bate aqui na média móvel de prazo maior e vem buscar a média móvel de prazo menor, ou até mesmo essa região de fundo anterior. Mas a expectativa seria essa. O que começa a mudar todo esse contexto é o retorno para cima dessa região aqui, em torno ali dos 86 dólares, por volta de 86 dólares, e gráfico diário gerando sinal de alta acima desse patamar para o petróleo. Então a expectativa é que a gente possa ter uma semana ou mais indefinida, ou sem ser de grande alta, ou mesmo uma semana um pouquinho mais para baixo no petróleo. Baseado nessa questão de olhar para o gráfico semanal aqui, está dentro ainda do movimento de baixa apesar da recuperação, está abaixo da média e consequentemente está ali para gerar um terceiro candle do movimento de baixa. Foram 3 candles aqui para cima contra esses 5 candles aqui mais para baixo, de movimento para baixo. Então a expectativa seria de ter um terceiro candle um pouco mais enrolado e se ganhar realmente força para cima aqui da média, aí a gente tem um cenário um pouco mais positivo ainda para o petróleo depois dessa próxima semana.
Na sequência, eu falo então de Petro, né? Falando de petróleo, Petro também teve uma semana boa, alta de 3,5%, fechando acima da máxima na semana anterior e interessante, fechou acima do gap de baixo, fechou acima dos 24,50. Só que também tem ali a média móvel pela frente. Então, assim, vou arriscar uma operação na Petro dela. Como está na definição, então está no ponto importante. Se continuar subindo aqui, testando a média superior aqui e gerar ali, a média superior e gerar aqui algum sinal de baixa, eu ficaria mais interessado em arriscar venda. Só que está próximo da média móvel exponencial de 3 períodos. Né? O ideal é que a venda fosse mais aqui para cima ainda. Mas o que é interessante avaliar na Petro tem aqui esse movimento para baixo, está ali testando a linha de tendência de baixo, tem aqui esse linha de tendência de alta. Se ela lateralizar aqui na média e gerar um sinal de alta aqui, aí fica mais para se arriscar a operação na ponta compradora em cima de PTR4. Por quê? Porque pelo gráfico mensal, a tendência que o gráfico mensal desse lado de cá, a tendência na Petro ainda é de alta. Essa tendência de baixa que ficou agora indefinida no gráfico diário, ficou indefinida no gráfico semanal entre as médias, basicamente, ela já esteve numa tendência de baixa, é basicamente uma correção da tendência de alta de longo prazo que está chegando ali na média. Então aqui, na média, se ela gerar a superação da máxima aqui desse mês de janeiro, a partir de fevereiro, gera um sinal de alta e aumenta a probabilidade de ter um novo movimento de subida a favor da sua tendência de alta de médio para longo prazo. Tá? Então esse é o contexto aí da Petro. Sinalizações de alta principalmente para cima dos R$25 é o cenário mais positivo para operações principalmente de curto prazo na PETR4. Seguindo para Vale 3, antes de falar de Vale 3, deixa eu falar aqui do minério. Né? O minério teve uma boa semana, está começando a abrir a semana aqui em queda, mas nessa semana aqui já está cotando lá fora. 3% de queda, mas teve uma semana muito boa aqui, só que já são várias semanas. O que aconteceu aqui de positivo? Superação dessa máxima aqui, ó. Então, se eu pego os principais movimentos do minério aqui, ó, a tendência de baixa anterior, daria até para traçar algo assim, ó. Tendência de baixa anterior, houve um movimento de subida que sai rompendo, não só esse aqui, mas principalmente esse topo. Esse é o mais relevante, porque inclusive ele ocorre em cima da região ali de um fundo anterior que era um suporte e virou resistência. Então, conseguiu passar. Pode voltar para baixo? Pode, mas já gerou um sinal positivo. Se olhando para um gráfico mensal, aqui já gerou algo positivo, já veio para cima até da média móvel exponencial de 13 períodos. Então é um processo bom de recuperação do minério, mas que no curto prazo aumenta-se a chance de ter um processo de correção. Olha o tamanho dessa tendência de alta, aumenta a chance de ter um processo de correção. Olhando já do que está acontecendo aqui no final de semana, nós temos aí essa chance de poder ter algo mais para baixo no minério, né? Então, ou seja, perder na mínima ali do que no anterior, de ter uma correção aí no decorrer dessa próxima semana. E aí, olhando para a Vale, olha a escalada também da Vale. Onde é que a Vale está chegando? Coincidentemente, se eu pegar um gráfico aqui mensal desse lado de cá, está na zona de 2 topos anteriores. Não significa dizer que ela já vai cair, mas já é bom ficar atento, porque ela levou aqui basicamente 1, 2, 3, 4, 5 candles e está subindo em 5 candles. Em termos de simetria de tempo, de movimentos aqui, já está batendo no tempo, significa dizer que aumenta-se um pouco mais a chance de poder ter, ficou mais maduro para ter uma correção. E aí a gente olha para um prazo menor, dá para ver que o semanal deu uma estilingada bem grande para cima e faz tempo que não toca na média, que não faz nenhum recuo mais relevante. Pode rasgar aqui, na realidade, a máxima histórica ali na faixa dos 98,39, mas é bom ficar atento no sentido de comprar aqui para buscar uma boa relação de retorno não é dos melhores pontos. Seria interessante ter algum processo de correção se fosse falar de position trade. E pelo gráfico diário, consequentemente, para entrar comprando, ideal que tenha algum processo de correção para fazer uma compra de fundo ascendente na Vale 3. Ou qualquer operação de compra que seja mais de curtíssimo prazo mesmo, usar um gráfico de 120 ou 60 minutos, fundo ascendente, para tentar pegar movimentos mais curtos de um dia para o outro ou de 2 dias, ou até mesmo fazendo as operações de day trade que a gente comenta também dentro do radar do mercado. Então esse é o cenário da Vale. Também, se perder essa sequência aqui desses últimos pregões de mínimos ascendentes, aumenta-se a chance, assim como lá no minério, de ter uma correção, buscando ali a média móvel exponencial de 13 períodos, que aí você pode, se tiver comprado, colocar o stop de proteção abaixo da última mínima ascendente. Seguindo agora para falar dos índices, né? Começando aqui pelo
índice de consumo, nós tivemos aqui uma semana de queda, uma semana aí de queda de 1,3%. Candle forte de alta. Se a gente pegar aqui todo esse movimento para baixo, foi um movimento aí basicamente de 6 semanas. E aqui a gente tem 4 semanas corrigindo. Já está maduro para rasgar aqui para baixo? Ainda não. Se eu olhar para o mensal, ainda dá para ter algo sim ali perdendo a mínima desse candle aqui. É possível. Mas o fato é que ficou mais lateral o movimento, mas não conseguiu ainda voltar para cima de um nível de resistência. Então, na minha opinião, ainda nada tão relevante de expectativa de alta para o setor de consumo. Se eu pegar um gráfico diário aqui, ó, dá para perceber o quê? Que ocorreu um topo aqui para trás, tentou subir de novo aqui, não conseguiu, e de novamente um topo no mesmo nível de topo anterior. Então, enquanto não gerar um sinal contrário que nós temos aqui nesses 2 últimos pregões, fica aí uma chance maior de caminhar para essa região de fundo anterior, ou mesmo de parar a queda na linha de tendência de alta, um pouquinho acima do fundo anterior, e gerar um sinal de alta no decorrer dessa próxima semana, que seria, vamos supor, Ibovespa caminhar ali para a região dos 109 mil pontos e gerar um sinal de fundo ascendente acima dos 109 mil pontos. Aqui no setor de consumo, um pouquinho mais abaixo, aí, lembrando, o cenário ainda está negativo no setor de consumo. Topos e fundos descendentes no gráfico mensal, semanal, proporcionando também fraqueza para subir nesse momento, ou seja, não conseguindo ainda romper uma zona de resistência importante que está aqui localizada em torno dos 2.980 a 3.000 pontos. Setor imobiliário. No setor imobiliário nós temos aqui um cenário também de tendência de baixa, topos e fundos descendentes, vai lá testar a média móvel exponencial de 13 períodos, gera um candle de indefinição, oscilação abaixo da mínima dessa última semana, 652,44, é o primeiro sinal para se ter o que? Um movimento para baixo. Olhando para o mensal, também, olha lá, rompeu ali para cima, vem aqui embaixo, oscila abaixo da mínima do fundo anterior, ainda cria uma expectativa desse mês ser um mês ainda negativo. Se ficar enrolado aqui e gerar depois sinal de alta, aí aumenta a probabilidade de subida, mas mesmo assim, ainda para baixo da média, está difícil aqui o cenário, por enquanto, para o setor imobiliário. Se eu pego o gráfico diário aqui, ó, dá para perceber que a tendência de alta, aquele negócio que eu falei do Ibovespa, né? Você tem todo um movimento de baixa. E aí, dentro de um único movimento aqui de baixa, você tem todo um movimento de subida, toda uma tendência de alta que não consegue superar. Gasta-se bastante tempo, mas não consegue superar a máxima ali dessa região mais irrelevante em termos de monitoramento de uma força compradora, de uma tendência mais forte pelo gráfico diário. Então, a oscilação abaixo da mínima desse último candle aqui aumenta a chance de termos um movimento para cá ou para a linha de tendência de alta, dessa atual tendência de alta aqui no setor imobiliário pelo gráfico diário. Num prazo maior, semanal e também gráfico mensal, a tendência continua sendo de baixa. Então, para ter um aspecto mais positivo para o setor imobiliário, precisa voltar para cima da região ali na casa dos 690 a 700 pontos. Setor de energia, brigando ali com a média e com a zona de resistência, aquela questão de não consegue ainda voltar para cima de um nível de preço importante para gerar um sinal mais relevante, mas teve uma semana positiva de 2,38% e perdeu força, deixando essa sombra superior em cima das médias. Expectativa para a próxima semana, está dentro do movimento de baixa no gráfico mensal, que aí o mês passado, os 2 últimos meses deixou bastante sombra inferior, o que diminui a relevância do movimento, mas se olharmos aqui para o gráfico diário, apesar da tendência de alta em termos de oscilação do topo ali anterior, do pivô de alta, gerou um topaço aqui, ó, candle de reversão, chamado de estrela cadente, oscila abaixo, confirma, fecha abaixo, um ponto de retorno de baixa, depois no grande candle de alta, um grande candle de baixa, até que se prove o contrário, até que se mostre um sinal diferente do que temos aqui, temos um sinal para ter algo mais para baixo. E aí, lógico, o nível de suporte para avaliar aqui no curtíssimo prazo é essa região aqui em torno dos 77.200 pontos até a média móvel de 13 períodos. Então, vindo para baixo da média, reforça o viés um pouquinho mais negativo, permanecendo ali para baixo da média do gráfico mensal, permanecendo abaixo da média do gráfico semanal. Então, é uma referência que mostra que ainda um controle da situação está um pouquinho maior por conta dos vendedores. O ideal é realmente a gente ver aqui para cima dos 78.800 a 79 mil pontos para ter um viés mais positivo dentro aí do setor
visto principalmente pelo índice de energia. E financeiro. O financeiro, nós temos um viés aqui um pouco mais positivo nesse momento, porque superou a máxima mês anterior, mas está brigando ali com a média, no gráfico mensal. Voltou a fechar acima da média móvel de 3 períodos aqui, só que não conseguiu fazer um fechamento bom aqui para cima dessa região. Seria importante não voltar mais para baixo dessa mínima aqui, ó, que aqui era um suporte, aqui virou também suporte dessas 2 últimas semanas. Mínima aqui na faixa dos 10 mil pontos. Gráfico diário. Então, quando eu falo não voltar mais para baixo de 10 mil pontos, seria o quê? Ó, olha que interessante. Ó, rompeu aqui para cima. A tendência de curto prazo no setor financeiro é de alta. O que seria relevante? Eu vou comentar aqui, falar sobre ITSA4 aqui nessa leitura aqui do mercado. E aqui, se a gente tiver alguma sinalização de alta, seria mais positivo aqui para dentro do setor, ou mesmo um pivô de alta. Por enquanto, seria o mais provável. Ganhou força para baixo aqui, veio para baixo de 10 mil pontos, já começa a enfraquecer, e pior ainda se voltar a ficar abaixo realmente desse nível aqui, que é um pouco abaixo ali dos 10 mil pontos, né? Uma região ali na faixa dos... exatamente 10 mil pontos, exatamente 10 mil pontos. É uma região importantíssima aqui para a avaliação do setor em termos de compra, né? De sinalização mais para a ponta compradora. Então, um ponto importante que a gente vai ficar atento aí no decorrer da semana. Setor de materiais que está bem. Olhando aqui, ó, já gerou ali o quê? Um pivô de alta no gráfico semanal. Setor de materiais que tem ali PTR4, que tem Prio 3, que você tem Vale 3, GGBR4, CCNA3, Usin 5, SUSB3, KLBN11, enfim, ativos aí mais no setor de commodities. Então nós temos aqui um sinal positivo, a tendência de alta, segue com viés mais positivo. É um setor que, se houver correção, gerar sinalização de alta fundo ascendente, como eu vou pegar um gráfico diário aqui, ó, é mais provável que o setor gere algum tipo de correção. Então, corrigiu, gerou sinal de alta, foco muito mais em buscar operações na ponta compradora. E agora, falando rapidamente aqui das ações, vou deixar aqui gráfico diário desse lado maior e menor aqui o gráfico semanal. Os ativos, Prio 3. Forte semana para cima, olha lá, ó, rompeu aqui tudo para cima, reverteu uma sinalização de topo forte alta de 11%. O que é interessante para esse papel? Se for buscar a compra aqui pelo gráfico semanal de pivô de alta, stop abaixo dessa mínima, falando de position trade, tentar ficar posicionada de 3 a um pouco mais de semanas, mas buscando relações com retorno de 1 para 1,5, ou seja, se o seu stop é de 10%, você está buscando 15% aqui pelo gráfico semanal. Se eu pegar aqui, ó, gráfico semanal, o stop seria mais ou menos de uns 10% mesmo. E aí seria 15% aí de objetivo para a operação. A outra forma de entrada, sinalização de alta no gráfico diário para cima da região ali dos R$ 37,50 a R$ 37,00 número redondo. Fundo ascendente, preferencialmente, seria algo para ter uma melhor relação de retorno, mas é possível também o papel ficar mais enrolado aqui e depois gerar pivô de alta no decorrer da semana, algo para a gente acompanhar de perto. Assim como o GGBR4, olha que belo movimento de subida de GGBR4, passou aqui por nível de resistência, semanal gerando pivôzinho de alta, que continue assim, né? Está dentro da carteira DV Perspectiva, gerando um mês aí razoavelmente bom. Mas o fato é, se ocorrer também aqui pelo gráfico diário, foco falando de swing trade aqui nesse radar, se tiver alguma sinalização positiva, fica mais para compra. Para quem está comprado no position trade, a mínima dessa semana já é um ponto para se colocar o stop ali nos R$ 30,19. Já estaria de bom tamanho. Para swing trade, correção no tempo, movimento lateral, ou no preço, é o que tende a trazer uma nova oportunidade de compra com melhor relação risco-retorno para GGBR4. Assim, os Minas já começou essa correção na zona de resistência, ó. Uma correção mais no tempo. A gente, se pegar aqui, são 3 pregões mais de lado, ainda dentro de um grande candle de subida. Então, sinalização de alta dentro desse grande candle de subida aqui, ó, ou seja, acima do nível da mínima aqui na faixa de 7,58, o foco maior é arriscar a compra, seja de fundo ou de pivô de alta. Pivô de alta melhor ainda, porque ela já dá um indício de romper tudo isso aqui para cima. Mas o ideal é que tivesse um pouco mais de candles aqui para fazer esse pivô de alta. Mas ativo para a gente acompanhar, porque teve uma semana boa ali, fechando ali com alta de 2,9%. Fazia tempo que não fechava acima da média móvel de 13 períodos, olha só. Aqui a última vez que teve acima da média móvel de 13 períodos foi em março de 2022. E olha só o tempo que levou aqui, 45 semanas. Bastante tempo para voltar a fechar acima da média móvel de 13 períodos. Então, ativo que está com um viés de alta aqui no gráfico diário, a tendência de alta no curto prazo, mais favorável para buscar operações de compra em 11 Minas. Quem também gerou uma sinalização positiva,
Quem também gerou uma sinalização positiva no decorrer dessa semana foi a Embraer, que conseguiu fechar muito bem ali a sua quinta semana consecutiva de alta de 8,25%, ficando um pouquinho mais esticada para cima, mas o lado positivo que eu quero dizer é isso aqui, ó. A saída com candle de força para cima de 3 topos anteriores. Agora vai ser importante para o papel, para manter um viés mais positivo de curto a médio prazo, que essa ação permaneça para cima da região aí dos R$ 14,60. E aí, dentro desse contexto, retorno do preço aqui mais próximo da média fica mais interessante para planejarmos compra em Embraer. Suzano, SUSB3, estamos até com a compra em aberta no ativo. O ativo gerou um pivôzinho de alta no último pregão, mas com candle de indefinição. Cria-se uma expectativa do próximo candle ser um candle mais positivo. Vamos ver se confirma. Semana, se eu pegar aqui o gráfico semanal, foi para cima, corrigiu, gerou sinal de alta, expectativa para cima. Vamos ver se continua confirmando isso. O que muda aqui é, na próxima semana, oscilar abaixo da mínima desta aqui, que seria voltar para baixo 48,48, aí tornaria tendência indefinida, gerando um topo descendente em SUSB3. Mas enquanto isso não acontecer, dá para pegar inclusive aqui o Fibonacci. Deixa eu colocar o imã aqui. Projeção alternada do Fibonacci, monitorar aqui, ó, a expectativa de uma projeção de 61,8% do que subiu. A gente teria uma projeção, ou seja, de 61,8% desse movimento de subida até ali, bateria dos 46 até a região dos 57,36. Vamos ver se ela consegue ganhar força. Quem está comprado no Position Trade dá para trabalhar com stop abaixo da mínima desta última semana em 48,47, que é basicamente aqui, ó. Seria a mudança da tendência do gráfico diário de alta, leve alta, para baixo, que geraria um topo duplo no gráfico diário. VEG3, ação que fechou bem a sexta-feira com alta de 1,19%. Vê aqui, bateu na média, força aqui para subir, só que onde é que ela está, ó, região importante. O lado positivo é o seguinte, ela foi lá, bateu na média no semanal, o viés é mais positivo no semanal e no mensal, ou seja, no longo prazo desse papel, e ela vai lá e gera um sinal a favor desses prazos maiores, um sinal de superação da máxima pequena anterior, fechamento acima da máxima pequena anterior, então ela cria uma expectativa mais positiva. O que seria interessante é que vou arriscar uma compra aqui e botar o stop aqui embaixo, é uma alternativa. Segunda forma de botar stop seria um pouquinho abaixo ali da média, ali, botar um stop ali na faixa dos 38,09, já estaria de bom tamanho. E a outra é usar um gráfico intraday, pegar um gráfico, por exemplo, aqui de 120 minutos, que já gerou um sinal de alta, se gerar mais algum sinal de alta aqui, ou lateralização e sinal de alta, para trabalhar com stop mais curto, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. E mais sendo cauteloso, quem quiser ser um pouquinho mais cauteloso, deixa eu só tirar aqui essa... Aqui, pronto. Agora sim. Se outra forma de entrada... sinalizações de alta para cima dos R$ 39,00, ou seja, usar os R$ 39,00 como suporte, seja por um gráfico intraday ou mesmo pelo gráfico diário em VEG3. Seguindo, vamos falar aqui, deixa eu só ajustar aqui. Pronto, agora meu mouse voltou a aparecer aqui. Depois que eu falei de VEG3, é QTL3, QTL3. Fechou o último pregão com queda de 1,71%, topo lá na região de topo anterior, mas conseguindo pelo menos oscilar acima, um movimento longo de subida. Se olharmos o gráfico semanal, alta de 5,78%, voltando a fechar acima da média e revertendo um candle grande de baixa, que tinha gerado um pivô de baixa. E eu vou reverter isso aonde? Ó, no nível de suporte. Se eu olhar para o mensal, nós temos o quê? Uma reversão em cima da média do mensal. A tendência de alta, bate na média do mensal, e pode fazer o quê? Algo para cima. Então o que vale a pena monitorar pelo gráfico diário, pensando em swing trade? Sinalização de alta, fundo ascendente, para pensar em compra em cima de QTL3. Mas o ideal é que tenha uma correção um pouquinho maior. Ou o papel volte e fica aqui enrolado aqui para cima dessa região e depois gera um sinal de alta já para cima dessa região de topo anterior, para cima no patamar de R$ 27,30. E TSA4, que terminou a semana bem, com alta aqui de 8,63% para cima da média, gerando ali no gráfico semanal um pivôzinho de alta. Então está ainda dentro da tendência de alta no gráfico diário e no gráfico semanal. Gráfico mensal tentando se sustentar em cima da média, já superou a máxima do mês anterior. Nível de resistência mais relevante lá por volta dos 9,50, 9,60. E olhando para um gráfico diário,
Para compra, como é que seria aqui a alternativa? Ou ela cai mais um pregão aqui, gera fundo ascendente no gráfico diário, ou num gráfico até de 120 minutos, nessa região da média aqui do diário, acima dos 8,50. Ou a outra alternativa, ela fica aqui de lado e depois gera o quê? Um pivô de alta no decorrer dessa semana, alternativa de compra ao superar 8,81. Então são as duas alternativas que eu vejo de compra no papel. Importante manter-se acima da média, que seria a região também de topo anterior, mostrando a força por parte dos compradores e, consequentemente, trazendo a expectativa maior de alta para o ativo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção nesse radar da semana. Um radar da semana aí bem completo, cheio de índices setoriais, petróleo, S&P 500, falando de minério, falando de DI, de juros, falando de dólar. Espero que você tenha curtido. Deixe um like, um joinha, agradeço demais. Compartilhe com algum amigo também. E vamos juntos no decorrer dessa semana. Amanhã estarei aí ao vivo com vocês a partir de 8h45 até próximo ali das 13 horas, buscando oportunidades no mini índice, no mini dólar e também nas ações, fazendo a análise ao vivo aí para vocês. Um grande abraço e até mais.